Nós estamos conversando sobre não entrar em tentação. Não entrar em tentação. Diga isso, não entrar em tentação. Diga isso, mas aceitar de bom grado as provações. Diga, as provações são bem-vindas. Diga, tentação não. Amém, irmãos? As provações são bem-vindas. Tem que ter, meu irmão. Se você é um cristão que não aprendeu ainda sobre isso, então reveja aí as nossas pregações. Reveja aí as nossas pregações, não fica sem vê-las. Porque provação é para o nosso bem. Provação é para o teu bem, é para o meu bem. Então, show tentação, show tentações, mas sejam bem-vindas as provações. Aí nós estamos meditando em Tiago. Eu quero misturar os três textos hoje, Tiago, Lucas e também Mateus. Vamos ver se a gente fala alguma coisa aqui nesse sentido. Mas sejam bem-vindas as provações. Vamos lá, capítulo 1 de Tiago, capítulo 1. Sejam bem-vindas as provações, porque depois da provação, todos nós seremos abençoados, seremos socorridos, seremos aprovados, todos nós. Capítulo 1 de Tiago, vamos lá, querido irmão, querida irmã. Tiago 1:12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta, diga suportar. Então tem um grau de dificuldade, tem um grau de complexidade. Suportar, com paciência, com perseverança, a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então depois da aprovação, tem a coroação. Não é quando você morrer, não. É nesse tempo presente. Amém? Bem-aventurado, mais que feliz, mais que abençoado é a pessoa, é o homem que suporta, que aguenta, que não reclama, que não pede basta, que não fala chega, que suporta com paciência a prova, que não reclama da prova. Gente, sem prova não tem aprovação. Só terá aprovação se houver uma prova. Prova, então, são as coisas difíceis que eu tenho que suportar. São as complexidades da vida que eu já falei aqui. Mas depois da prova tem coroação, tem bênção, tem vitória, tem ganhos. Diga eu quero. Isso tem que ficar claro. Isso precisa ficar claro. Sem provação não tem aprovação, não tem coroação, não tem bênção, não tem vitória, não tem presente, não tem galardão. Só depois da aprovação. E eu não estou falando, e tenho que deixar claro, que isso aqui não é salvação. Não estou falando de ser salvo em Cristo Jesus. Isso eu não faço nada. Não faço nada. O máximo que eu possa fazer é mantê-la. Mantê-la. Então, para a coroação, aqui na terra, qual é a coroação de um homem, de um pai? Ter filho. Qual é a coroação de uma mulher, uma mãe? Ter filho. E existem coroações específicas para cada tipo de pessoas, para cada grau, para cada profissão e para cada personalidade. Qual é a coroação de um jogador de futebol? O gol. Qual é a coroação de um goleiro? Defender um gol de alguém. Então veja que não é tão complicado assim, através das metáforas entendermos que a aprovação visa sempre nos ajudar, nos levantar, nos abençoar, nos galardoar, nos presentear. Então, bem-aventurado o homem que suporta. Agora, verso 13: ninguém ao ser tentado, então mudou agora. Por favor, entenda isso aqui, eu não posso sair desse tema, que vai mais uma semana ainda, sem que você entenda isso. Provação e tentação são duas palavras que nós precisamos distinguir, discernir o que é provação e o que é tentação. Já falei bastante, já várias vezes, sobre a provação. Comecei falando de tentação e quero falar um pouco mais de tentação hoje, mas vamos aqui. Quando você estiver passando por uma dificuldade, avalie o que é. Estou passando por uma questão séria, o que é? É provação ou é tentação? Resolva isso. O fim da provação é te abençoar, te prosperar, te galardoar, te presentear. A tentação não, a tentação é diabólica. A tentação é diabólica. Então ninguém, verso 13, ninguém ao ser tentado, você concluiu, discerniu que é tentação. Quando você perceber que é tentação, não diga, sou tentado por Deus. Não diga isso. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta.
Ao contrário, cada um é testado, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Está em mim então o desejo. Gente, o nosso desejo é contra nós. Onde está isso? Abel e Caim. O nosso desejo, o teu desejo, não pensa ao contrário, meu irmão. Você tem desejos. Esses desejos será contra você. Você precisa passar o filtro do evangelho nele, porque o nosso desejo é contra nós. Foi o que Deus disse para o Caim: o teu desejo é contra você, Caim. Cumpre a você dominá-lo. Isso é Gênesis capítulo 4. Olha no começo de tudo. Porque o Abel foi tentado, foi provado que virou uma tentação. Foi provado que virou uma tentação. E ele caiu e se lascou. Então você precisa discernir se é provação, se é tentação. Muito bem, já aprenderam isso. Discernir é provação. Então vigia também, porque uma provação pode se tornar uma tentação. O inimigo pode se aproveitar, porque ele está atento a isso. Ele pode se aproveitar da provação que você passa e te atentar, te encher das paciências, te estressar, até você fazer bobagem. Então discerna. Discerniu? Agora a provação pode virar tentação. Então cada um de nós somos tentados quando atraído pela nossa própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então vamos lá então. O alvo da provação é te abençoar, é te dar vitória, é você crescer, é você evoluir, desenvolver. É o alvo da provação. É uma situação complexa e difícil. E a tentação? A tentação, gente, é para tirar você do alvo. Pessoal, uma árvore frutífera chamada pé de maçã. Qual é o alvo do pé de maçã? Qual é o alvo do pé de maçã? Da maçã. Se um pé de maçã não der maçã, ele estará cumprindo o seu propósito ou não cumprindo o seu propósito? Estará pecando ou não pecando? Se uma maçã que existe para ser maçã não der maçã, ela está pecando. O que é você? Do mesmo jeito que um pé de maçã dá maçã, um filho de Deus dá o quê? Um filho de Deus gera o quê? Filhos de Deus. Um filho de Deus gera filhos de Deus. Então, um pé de maçã dá maçã, um pé de Deus dá filhos de Deus. Nós, seres humanos, fomos criados para um propósito. Façamos o homem à nossa imagem. Filho de Deus. Então, como é que eu vou andar como filho de Deus? Como é que eu dou fruto? Eu mostro quem é a minha origem. Eu demonstro quem é a minha origem. Eu mostro Deus. Lá em Hebreus 11:3 fala assim: pela fé entendemos que as coisas visíveis foram criadas das invisíveis. Logo nós temos um propósito. Nós visíveis para mostrar o invisível. Nós não somos visíveis, palpáveis, mas não somos filhos de Deus, e Deus não é invisível? É. Então a visibilidade de Deus somos nós. A visibilidade de Deus somos nós. E Deus tem um auge disso, tem um auge maior disso, o próprio Cristo. Deus em Cristo se esvaziou para mostrar para nós como é que um filho dele vive, porque a maior expressão de um filho é Cristo. Você tem um propósito, não é ser metodista, batista, presbiteriano, assembleiano, é ser um Cristo. É o seu alvo, é o meu alvo, é o nosso propósito de vida, gente. Não tem cristãos de verdade que não seja Cristos. Falei isso na sexta-feira. Não existem cristãos de verdade que não ande como Cristo. Você está me ouvindo? Deixa eu continuar aqui. Então a provação é para te presentear. A tentação é do diabo para te derrubar. Agora vai lá para Lucas, capítulo 4. Qual é a maior tentação para você e para mim, irmãos? Você
Fala assim, aí você fala assim, é o sexo. Aí outro fala assim, não, é a avareza, é ter dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro. Outro fala assim, não, é o poder, é o poder, é o poder. Aí você fica falando. Qual a maior tentação para nós, meu irmão? A maior tentação é tirar você do seu alvo, do seu propósito de nascimento. Olha só, Lucas 4, a tentação de Jesus. Olha lá, verso 3, disse-lhe o diabo, se és o quê? Se és o quê? Filho de Deus. Se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Verso 9 agora. Então levou Jesus para Jerusalém, colocou no pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus. A tentação sempre visa mexer, abalar, derrubar a sua identidade. A tentação é uma questão de identidade. E muitos de nós, às vezes, queremos provar para o diabo, não tem que provar. A tentação sempre visa a nossa identidade. Se és filho de Deus, transforme estas pedras em pães, disse o diabo para Jesus. E depois no verso 9 de novo ele disse, olha só, se você é filho de Deus, pula daqui. A tentação sempre visa a sua identidade. Por quê, gente? Porque se ele ferir a sua identidade, você vai ser filho de quem? Na prática, do diabo. A tentação sempre vai visar isso, irmão. E é aqui que muitos de nós caímos. É nessa questão que muitos de nós quebramos a cara. Quebramos a nossa cara nessa hora. A tentação visa nos desviar do propósito original de Deus. Do propósito original, façamos o homem a nossa imagem. Era esse o alvo, o objetivo, o propósito. Façamos o homem uma imagem de nós que somos invisíveis. Aí vem o diabo e fala, então você é filho de Deus, né? Então você é filho de Deus. E começa a fazer você provar. E eu não tenho que provar para o diabo. Porque aí, nessa tentativa de provar, aí eu começo a comer na mão do diabo. Tudo bem até aqui? 4, versículo 1. Olha só. 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou para o Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, no deserto. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. O que é deserto? O que é deserto? Lugar de privação. Olha agora a provação. É lá que eu vou ter sede e fome, e canseira e fadiga. Então o Espírito Santo até me leva a situações difíceis, mas nunca vai me tentar. A tentação é diabólica, nunca de Deus. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, não foi o diabo. Porque muitos de nós hoje em dia, no século 21, achamos que o diabo levou Jesus para o deserto. Não, quem levou foi o Espírito Santo. Durante 40 dias no deserto, levado por Deus, Deus o levou a uma situação difícil, de privação, de dificuldade, para que nós fôssemos, eu e você, fôssemos edificados. E lá no deserto, lá na privação, de comer, diga comer, diga beber, diga descansar. Então lá na área desértica, aonde eu tenho fome acentuada, aonde eu tenho sede acentuada, aonde eu tenho canseira acentuada, ali, veja bem, essa área mais sensitível, sensorial, perceba, como é que o diabo vai usar isso? Ele não vai pegar alguma coisa que você não queira, meu irmão. É sempre o que a gente quer. Comer é pecado? Comer, gente? Não, comer não é pecado. Ele sempre vai ter que usar isso. Meu irmão, as tentações não são através de coisas extravagantes.
São coisas comuns do nosso dia a dia. O inimigo sabe, meu irmão, o inimigo sabe que coisas extravagantes abrirão os nossos olhos. Ele não levou para Adão e Eva, gente, uma fruta lá de Marte, lá de outro planeta. Não é isso? Como foi que ele tentou Adão e Eva? Com uma fruta que estava no jardim do Éden, que a Eva via sempre, que fazia parte do cotidiano dela. Não é algo extravagante, não é coisas assim imensuráveis, não, coisas simples. Depois vem as coisas mais esquisitas, mas começa com coisas simples. Se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Gente, escute isso aqui: o antinatural geralmente é pecaminoso. O antinatural, cuidado com o seu misticismo, porque hoje em dia as pessoas cansam de me pedir: pastor, faz uma poção, pastor, faz uma oração, pastor, mexe as mãos aí, pastor, faça isso, faça aquilo, mas recupere esse meu marido, pastor, recupere esse meu filho, pastor, faz uma poção. As pessoas não creem no evangelho simples, elas querem uma poção, elas querem um movimento. Pessoal, 600 mil homens sem contar as mulheres, que geralmente é sempre o maior número, sem contar as crianças, viram as 10 pragas do Egito, viram os sinais de Deus, viram o pão caindo do céu, viu a carne vir do céu, as roupas não envelheceram. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e 2 pessoas entraram na terra prometida. Viram o antinatural. Deus fez o antinatural, Deus faz. Eu creio em milagres, gente, no tempo de Deus. A minha parte é orar: Senhor, faz o milagre, faz, e se não fizer, está tudo bem também. A questão é que os crentes hoje em dia querem o antinatural. Gente, Jesus veio nos ensinar a ser filho de homem. Jesus veio nos ensinar a ser humanos. Sabe o que as pessoas dizem fora, gente? De seres humanos. Gente, o Putin está sendo humano? A gente acha que tem que virar anjo para agradar a Deus. Não, gente, meu irmão, se Deus quisesse anjo, meu irmão, Ele faria de você e eu tudo anjo. Meu irmão, se Deus quiser salvar o mundo, se Deus quiser salvar o mundo, Ele pegava um anjão grandão, punha um pé de um anjo no Japão e outro aqui no Brasil, só para a gente não ficar por fora. Pegava um anjo, e o anjão grandão, porque quanto maior a pessoa, a voz é mais grossa, pegava um anjão, Deus pegava um anjão, colocava um pé no Japão e um pé aqui na América do Sul, e esse anjão falava: alô, seres humanos, vou acabar com tudo, vou contar até 3 para vocês falarem sim. Gente, todo mundo salvo. Entendeu? Todo mundo salvo, gente. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, acabou. Sim ou não, gente? Sim ou não, irmãos? Deus veio nos ensinar a expressar a invisibilidade dele na nossa visibilidade. Gente, o que mais faz você chorar em Jesus, leia com atenção. Quando você chora lendo a Bíblia, você chora quando você vê Jesus tolerando, quando você vê Jesus perdoando, quando você vê Cristo abraçando o leproso. Gente, será que você abraçaria um leproso hoje? Então, quando você vê Cristo abraçando ali, isso te comove, isso te toca. Quando você assiste um filme que te faz chorar, não é a pancadaria do Superman, é quando há um momento de emoção, de sensibilidade. Existe alguém com maior sensibilidade do que Jesus, gente? Está me entendendo, irmãos? Nós crentes gostamos do misticismo, nós crentes adoramos o misticismo. Gente, se Deus quisesse anjo, Ele faria todos nós anjos, mas Ele fez você e eu, humanos limitados, que se cansam. Então o antinatural é pecado, e cuidado com essa procura do antinatural.
Se és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Não, não transformo não. Se você ler no final do texto, fala que no fim da tentação, os anjos vieram e serviram Jesus com pão. Sempre Ele vai te alimentar. Cuidado com o antinatural, meus irmãos. Cuidado, porque o mundo vai ficar cada vez mais enfeitiçado. Escuta isso aqui. O mundo vai ficar cada vez mais enfeitiçado. Os filmes que vão surgir, gente, os filmes que vão surgir, vai mostrar cada vez mais o antinatural, e vocês vão ficar embriagados, vocês vão encher os cinemas à procura de feitiçaria, eu vou encher os cinemas à procura de ocultismo. A gente gosta disso, irmãos. A questão é que nós somos cristãos, nós precisamos demonstrar a invisibilidade através da visibilidade humana. É assim que a gente toca nas pessoas. O Espírito Santo então levou Jesus ao deserto. Quando você pensa que foi o diabo, diga: o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Lá no deserto, o diabo o tentou. Aí depois disso, o diabo, vai lá, versículo 5, levantando Jesus, olha só o antinatural, olha o diabo aí, olha só o verso 5, e levantando Jesus, colocando Jesus lá no alto, mostrou num piscar de olhos, num momento, sabe assim, num transe, diga num transe, sabe, numa meditação, num transe, ele mostrou para Jesus os reinos do mundo. Ele levou Jesus e mostrou-lhe no momento, diga no monte, então, o Espírito leva para o deserto, e o diabo leva Jesus para um monte, lá do alto do monte, de acordo com Mateus, ele mostra os reinos do mundo. Presta atenção aqui. O povo de Israel não foi para o deserto? Sim ou não? Me acompanha agora aí, os teólogos. Quando Moisés tirou o povo de Deus do Egito, eles foram para onde? Diga: para o deserto. Lá no deserto não tinha um monte? Tinha ou não tinha? O monte Sinai, de onde veio a lei? O Gerizim, não tinha um monte Gerizim? Não tinha? Aonde Deus trovejou, relampejou, o monte tremia? No monte? Percebe que o diabo geralmente usa as mesmas nomenclaturas de Deus? Quem que levou o povo para o monte lá no Antigo Testamento? Deus, para mostrar a glória dele. Tá bom até aqui? Tudo bem? E mostrou-lhe. Então primeiro diga comer, agora é o ter. Verso 6, disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, eu te darei tudo isso. Gente, olha para cá. Eu estou misturando duas coisas aqui: a nossa identidade, filho de Deus, e os nossos desejos. No deserto a gente tem fome, sim ou não? No deserto a gente tem sede, sim ou não? Jesus tinha sede, sim ou não? Tinha fome, sim ou não? Foi isso que o diabo usou. Não tem problema, ele vai usar mesmo. A questão é como você vai responder. Está com fome? Eu estou. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e mata a sua fome. É essa a cartada do diabo: mata a sua fome. Faz o que você gosta, não fica sem comer não. E Jesus se comportou corretamente. Segundo, eleva Jesus a um alto monte, coloca Jesus no monte, mostra os reinos do mundo assim, numa TV Smart antiga, naquele passado antigo, ele mostra assim num telão Smart, mostra os reinos do mundo e fala assim: isso é meu. Um dos alvos de Jesus vir à terra era o quê? Diga: ser rei. Então ser rei era um desejo de Jesus. Está pegando? Ser rei, tanto é que no Apocalipse Jesus é chamado do quê? Rei dos reis. Diga: rei dos reis. Jesus nasceu para isso. Quando Jesus encontrou com Pilatos, o que foi que ele disse? O Pilatos: então você é rei. Cristo fala assim: para isso eu não. O Pilatos fala: se você é rei, cadê teus súditos? Você não é rei, cadê teus súditos? Cristo fala assim:
Eu nasci para isso, para ser rei. O diabo sabia disso, irmãos. Está vendo esses reinos? Por que passar pela cruz? Que isso? Esses reinos são todos meus, e era mesmo. Ele não mentiu não, gente. Tudo pertence a mim, e eu vou te dar. Para que sofrer? Olha aí, olha o coaching, olha as pitadinhas dos coaches hoje em dia, olha só. Por que sofrer? Faz o que você gosta, faz o que você quer, para que sofrer? Você não precisa sofrer, você é filho de Deus. Quem foi que levou Jesus no monte, gente? O diabo. Pessoal, hoje em dia, sabia que vai ser raro você ir para um monte, aí para o Mogi, Suzano, Palmeiras, que não tenha ninguém. Hoje em dia tem fila para ir aos montes. Você vê na televisão, aquelas pastorecas lá, que para mim é uns ecas, aquelas pastorecas, vão no monte filmar. Quando aquelas pastorecas vão para os montes, o que eles levam nos sacos? Diga, pedidos. Pedido do quê? De oração. Vocês podem imaginar os pedidos? Vocês conseguem imaginar os pedidos? Alguma ideia? Me fala um pedido que eles pedem aí. Carro. Que mais? Casa. Que mais? Trabalho. Ora para meu filho arrumar emprego. São sacos de pedidos lá no monte. Eu te pergunto, quem levou essas pastorecas ao monte? Porque quem levou Jesus ao monte foi o diabo. Eu sou contra ir ao monte? Não. Nós já fomos aqui já. Aqui tem algumas pessoas que eu não vou falar aqui, os 3 ou 4 que tem aqui que foi comigo ao monte, senão eu vou entregar a idade deles, não vou fazer isso com eles. Mas nós fomos, já naquela época já era cheio já. Mas as pessoas que vão ao monte, gente, vão para pedir, nunca para doar. Agora, quando lá no antigamente, lá nos séculos anteriores, quando os eremitas, quando os monges iam para os montes, eles iam para o quê? Meditação. Não ia pedir, iam se entregar, se consagrar, dar uma limpada na mente, não é isso? Porque lá no monte, ninguém do lado, é só mato e um animalzinho, é para você dar uma concentrada e meditar mais e enxergar melhor o que é Deus. Eles não iam pedir no monte antigamente. Quando os homens do passado iam ao monte, eles não iam pedir nada. Não é isso que eles iam fazer, eles iam se entregar, se consagrar, porque lá ninguém enchia o saco. Então deixa eu me retirar aqui da cidade, eu vou para uma área desértica, para um monte, lá eu vou me entregar. Então eu te pergunto, esses movimentos de pessoas que vão aos montes, quem está levando para lá, gente? Quem está levando para lá? Porque aqui o diabo disse, eu vou te dar. Está vendo esses reinos? Eu dou para você. O que está querendo? Você está percebendo? Meu irmão, na parte da aprovação, já preguei sobre bênção. Vocês já ouviram a pregação de bênção, já pode pedir. Já pregamos sobre isso. Mas é preciso que nós entendamos e façamos a diferença. O diabo está dando para Jesus. O que você quer, Jesus? É ser rei? Escreve aí um pedido aí. Eu estou aqui para ser rei. Faça um pedido aí, Jesus. Faz um pedido, escreva aí. Eu vim ao mundo para ser rei. Dá para você me dar um reinado aí, diabo? Irmãos do céu, vocês não estão entendendo. Tem muita coisa estranha. Porque geralmente, gente, o diabo não vai trabalhar com o que você não quer. O diabo não vai tentar você através de uma coisa que você não queira. Ele só vai tentar você através de alguma coisa que você queira. De repente um iPhone, de repente você queira um iPhone 12, de repente você queira uma TV de 74, uma TV Smart, de repente você quer um carro mais potente. Geralmente, meu irmão, ele vai tentar você com aquilo que você deseja. Tudo para o quê?
Para o quê? Para fazer você provar a sua identidade. Tem alguns de nós que estamos provando a nossa identidade para o diabo. Irmãos, eu tenho que provar a minha identidade para vocês, para os meus irmãos humanos. Para os meus irmãos humanos, eles têm que ver em mim um filho de Deus, não um metodista. Diga, não um metodista, porque nem todo metodista é filho de Deus. Eu tenho que mostrar para os meus irmãos humanos que eu sou da essência do meu Pai. Você está pegando isso daqui? Eu sou da mesma natureza do meu Pai. Eu tenho uma natureza divina. Eu tenho, você tem. Gente, às vezes você olha para Jesus e fala assim: ah, mas Jesus era especial. Ah, mas gente, Jesus se esvaziou do poder. Olha para mim aqui. Diga, Jesus se esvaziou do poder. Hebreus capítulo 1 fala assim: Deus, quando enviou Jesus, fez de Jesus inferior aos anjos, menor que anjos. Isso é Hebreus capítulo 1, preguei no começo de Hebreus, agora recentemente, tem aqui uns 2 meses. Quando Jesus veio à terra, ele veio menor do que anjos. E o que tem mais no texto? E de honra e glória o coroou. Quando fala anjos, gente, são demônios. Diga anjos, são demônios também. Quando um demônio aparecia perto de Jesus, Jesus corria? Fugia? Tinha medo? Não. Se Jesus não tinha poder, pastor, como é que os demônios tinham medo dele? Diga autoridade. Diga glória. Autoridade, gente, quem tem autoridade não precisa gritar. Um pai que grita com o filho para que o filho obedeça, esse pai não tem autoridade. Ele só tem poder. Um pai que tem autoridade basta falar ou apontar. Ou uma mãe basta apontar. Jesus veio na terra sem poder algum. Sem poder algum. A Maria não entendia isso, a Maria, mãe dele, não entendia isso. A Maria achava que ele tinha. Quando ela fala assim, ó, Jesus, acabou o vinho, o que ela acha? Que ele pode mexer as mãozinhas e virar vinho. Ela acha que ele pode ir lá. Você está entendendo? Jesus veio à terra do seu tamanho, do seu jeito, igualzinho você e eu. A diferença é que na origem ele não tinha pecado. Ele não nasceu de pecado. Aí você fala, então pastor, isso resolve tudo. Adão nasceu igual a ele. Adão nasceu sem pecado. Porque aí você fala assim, ah pastor, Jesus era diferente, né? Porque Jesus, o senhor falou, nasceu sem pecado. Por isso que ele não pecou, ele nasceu sem pecado. Ué, mas o Adão nasceu sem pecado. Ou não? Tinha pecado no mundo quando Adão nasceu? Não tinha pecado no mundo. Ninguém tinha pecado ainda. Então Adão nasceu de Deus e pecou. Então não é isso, não é essa a resposta, meu irmão. Não é essa a saída, não é essa a argumentação. Você é do mesmo tamanho de Jesus. Jesus tomou a cruz de Cristo. É o que você precisa fazer. Depois disso, então, o diabo leva Jesus para onde? Para o templo. Então veja, o diabo levou Jesus para o monte sagrado. Olha só, o monte sagrado. Ofereceu para Jesus algo que Jesus queria. Ofereceu para ele. E depois, como Cristo não caiu, ele levou Jesus para o templo. Agora no templo é o ser. Diga ter, ser, comer. A tentação é nessas 3 áreas, gente. Comer. Comer aqui pode ser o alimento de comer via as nossas membranas, via a nossa língua, via os nossos dentes, via os nossos órgãos. Ou pode ser o comer via emoções, sentimentos, abraços, carinho, fraternidade. Comer, ter
Todos nós queremos ter. Não está errado você querer ter. E agora ser. Ele pega Jesus, leva Jesus no templo, o diabo fez isso. O diabo fez isso, levou Jesus ao templo. E lá falou assim: se és o filho de Deus, pula. De novo, qual que é a máxima que estou acabando? Qual é a máxima? Faz o que você quer. Você não quer ser rei? Você não quer comer? Você não quer beber? E você não quer ser reconhecido pelos homens, pelos religiosos? Você não quer ser? Pula. Pula. Depois você arruma um versículo bíblico. Olha, pula. Olha só, versículo 9. Então levou Jesus a Jerusalém, colocou Jesus no pináculo do templo e disse: se és o filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito. Olha para cá, irmão. Então faz o que você quer, depois arrume um versículo para se justificar. Irmão, olha para cá. Fazer o que quiser e depois arrumar um versículo bíblico para se justificar. Tem um montão. Tem um montão de versículo bíblico. Faz o que está na sua telha. Essa é a tentação. Você faz o que você quer, você fere o caráter de Deus, e depois você justifica com algum versículo bíblico. Está percebendo que o sagrado é satânico? Está percebendo que o sagrado pode ser satânico? Então, a provação é para te abençoar. A tentação é para te derrubar da sua identidade. A tentação, na verdade, é para derrubar você da sua identidade de filhos de Deus. Toda a humanidade nasceu, existe para ser filho. Não são porque não sabem. Não são porque acham que tem que ser metodista, ou batista, ou presbiteriano. Mas toda a humanidade foram predestinada. Todo mundo foi predestinado para ser filho, só que não sabem disso. E eu e você precisa falar, e para que eu e você fala, nós temos duas áreas de combate: provação e tentação. Vigiai e orai para não entrar em tentação, porque se você entrar em tentação, é difícil sair, logo o testemunho não vai ser dado. Se você tem gente que não se converte por causa dos filhos de Deus, gente. Eu vou me converter para ser igual aquele lá? Eu vou me converter para ser igual aquela? Eu vou me converter para ser igual aquele picareta, aquele não pagante, aquele enganador, aquela enganadora? Eu vou ser para isso? Percebe? Então, quando o diabo me tenta, quando o diabo te tenta, ele vai te tentar, e você cai, você caiu na sua identidade. E por que ele quer atrapalhar na sua identidade? Para que outros filhos não se levantem. Porque se você não tiver certeza e falar da sua identidade para os irmãos humanos, você não estará cumprindo o seu propósito. Isso é pecado. Pecado não é adultério, ou prostituição, ou lascívia, ou roubar. Esses pecados são pecados políticos, gente, filosóficos, humanos. O pecado pior é o contra Deus, que é negar a nossa identidade. Duas frentes de batalha: provação para que você tenha glória. Por que é que Jesus tinha tanta glória, irmãos? Isso é verdade, que ele tinha mais glória do que eu tinha mesmo. Mas quem de vocês aguenta 40 dias sem comer? Quem aguenta? Jesus tinha mais glória que eu? Tenho. Ele tinha mais poder do que você? Não. Ele tinha menos poder do que anjos e demônios, menos poder, mas tinha mais glória. Como é que ele tinha glória, gente? Se sacrificava, se entregava, se dispunha. Você já passou 40 dias com fome? Ele passou. Você foi cuspido já? Ele foi. Você foi socado já? Ele foi. Você já foi pisoteado? Ele foi. Então glória é outra coisa. Eu devo voltar a pregar depois assim: há um preço a ser pago. Devo voltar a pregar logo. Há um preço a ser pago. O diabo quer ferir a sua identidade. Porque se ele ferir a sua identidade, ele nem mexe com você mais. Se a sua identidade for removida, ele esquece de você. O diabo não tenta quem não é filho, gente. Gente, o diabo não tenta quem não é filho. Ele nem liga. Você quer paz com o diabo? Você quer paz com o capeta? Para de ser filho. Acabou.
Porque a tentação é assim: se você é filho de Deus, transforma as pedras. Aí você fala assim: eu não sou filho não. Pronto, acabou a conversa. Ele vai embora. Ah, não é filho não, beleza. Nem vou tentar mais. Pensou que maravilha? Primeira fase: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Não, diabo, eu não sou filho não. Acabou. Aí você fica em paz. Olha que maravilha, hein? Olha que maravilha, gente. Então, é a sua identidade que está em xeque. Nós temos duas frentes de batalhas: provações, que Deus vai provar o filho para que o filho brilhe, para que o filho seja iluminado. Isso é Hebreus que eu li para vocês, que todo filho de Deus é provado, todo filho de Deus será provado, disciplinado e exortado, para que tenha mais e mais glória. Mas todo filho de Deus também pode passar por tentações. Não queira entrar, não entre na tentação, nem queira passar por lá, vigiando, orando e se rendendo ao Senhor. Fica só com as provações mesmo.